Boa noite, tudo bem? Graça e paz, Deus abençoe. Começando uma nova semana, eu espero que essa semana seja uma semana repleta de bênçãos, que a graça do Senhor se multiplique sobre a sua vida, que Ele te dê a sua paz a cada momento, ok? Vamos juntos estudar a palavra de Deus? Eu quero pedir a você que fique atento, àquilo que nós já estamos postando. Eu quero que você se lembre um pouquinho da semana passada. Começamos a estudar o Sermão da Montanha, entramos ali pelas bem-aventuranças, mergulhamos um pouquinho mais com relação à questão do verso 20, a nossa justiça deve exceder muito a dos escribas e dos fariseus, e nós então já vimos alguns exemplos disso, como por exemplo a lei do assassinato, como por exemplo o adultério, o divórcio, o juramento, e assim nós vamos seguindo. Em todos esses casos citados, que nós já meditamos, Jesus ensina que nossa prática cristã deve exceder e muito aquilo que era feito pelos escribas e fariseus de sua época. Hoje nós vamos ver um outro exemplo disso, uma outra prática disso, que está em Mateus capítulo 5, versículo 38 em diante. Diz o seguinte, o texto bíblico: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que lhe der, ao que quer demandar contigo, tira-te a túnica, e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem te pede, e não voltes atrás as costas ao que deseja que lhe emprestes. Muito bem, nós temos então aqui diante de nós alguns princípios importantes a estudar em relação ao verso 20. Lembre-se, Jesus está ilustrando aos seus discípulos sobre como a nossa justiça deve exceder e muito a dos escribas e fariseus. Os judeus, fariseus, os escribas da época de Jesus, conheciam bem esta lei, olho por olho, dente por dente, versículo 38. O que isso significa na prática? O direito de vingança. Então, se alguém me prejudicar, por exemplo, se alguém me prejudicar em R$10, ele tem que me pagar R$10. Isso é justo. Há um princípio de justiça aqui. Se alguém me prejudicar, danificando o meu veículo, eu tenho então o direito de ser ressarcido desta ou daquela forma, ou posso prejudicá-lo dessa ou daquela forma. Essa justiça, esse princípio de justiça era defendido pelos judeus da época de Jesus como uma coisa benéfica, boa e saudável. Deveria ser assim a sociedade. Mas Jesus diz que com os cristãos o raciocínio tem que mudar, tem que ser outro. Ele diz, não resistais ao perverso. Versículo 39. Qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então, a ideia de Jesus é a não vingança. É exatamente o contrário. É fazer aquilo que ele fez em todo o seu ministério. Quando ofendido, não revidava. Quando ferido, não voltava as costas. Ele estava sempre aceitando com mansidão aquilo que lhe vinha ou que era lhe contrário. E um bom exemplo disso foi no momento em que ele está sendo julgado pelos principais sacerdotes, pelas principais autoridades religiosas e depois por Pôncio Pilatos e Herodes até. Em todos esses momentos, Jesus se portou com mansidão, não revidando e não brigando, Ao contrário, aceitando a soberania de Deus e agindo com graça em toda situação. Queridos, na prática, então, não é que o cristão será um bobão, vamos dizer assim, um frouxo. Não, porque para fazer o que Jesus está ensinando, exige de nós um autocontrole, exige de nós uma mansidão, exige de cada um de nós um autossacrifício, uma humildade que só pessoas muito fortes em Deus são capazes de fazer.
O mais fácil é revidar. O mais fácil é xingar de volta. O mais fácil é humilhar. O difícil é aceitar, engolir e perdoar. Isso sim é para pessoas realmente valentes, pessoas realmente fortes em Deus. Devemos agir assim porque o nosso Deus age assim. Ao que demandar contigo tirar-te uma túnica, deixa-lhe também levar a capa. Em outras palavras, deixe-o levar tudo. Se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, vai com ele 2. O romano poderia exigir isso de um judeu. Ele poderia, por exemplo, um soldado estar conduzindo ou dirigindo um peso ou segurando um peso, ele poderia pegar qualquer judeu da província e obrigá-lo a carregar o peso no lugar dele, porque eles eram escravos dos romanos, então eles tinham esse dever. E ele disse, se alguém te obrigar a te fazer isso, a andar esta milha, vá 2, não anda uma só, vai além do que aquilo que te obrigam a fazer. Dê a quem te pede, não voltes as costas a quem quer que peça emprestado. Em outras palavras, tenha o coração aberto para amar em excesso, para perdoar e para se sacrificar para servir ao próximo. O cristianismo, de fato, é uma religião extremamente diferente de todas as outras. Porque o que Jesus nos ensina vai na contramão de tudo aquilo que este mundo ensina. O mundo ensina que o mundo é dos mais fortes. Aquele que é mais resistente, aquele que é mais bonito, aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais influência. E Jesus diz, não, o que importa é ser influente no reino dos céus. E só com essas atitudes conseguimos fazê-lo. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Que possamos sim, com a graça dele, conseguir demonstrar não só que nós não nos vingamos, mas que somos capazes de amar com um amor que vai além da compreensão. Deus te abençoe.